sejam bem-vindos a este Diálogos no Tempo, na nossa ouvidoria, na nossa ilha e na nossa cidade. Diálogos no Tempo é uma iniciativa do Grupo de Coordenação do Jubileu da Esperança Nossa Diocese, em parceria com o Instituto Católico de Cultura e com cada uma das ouvidorias, onde se realiza neste mês de novembro, em que começamos por celebrar a solenidade de todos os santos, e ainda antes, muito antes de sabermos que Monsenhor Saldanha regressaria ao Faial, e eu também, estava já desde o início do ano combinado e acertado com o Sr. Padre Saldanha, nesta altura ouvir de Roma, para no mês em que começamos com todos os santos, a falarmos sobre a santidade. Por isso, é esta parceria da Diocese, deste Coordenador do Jubileu, com o Instituto de Cultura Católica e também com a nossa ouvidoria, que levamos a cabo e damos as boas-vindas a todos vós que aqui estáis, ao Padre Saldanha que se disponibilizou para este serviço, e também à doutora Carmen Rodeia, que é responsável pela comunicação da nossa Diocese. Que seja uma noite cheia de sabedoria por aquilo que nos vai dizer o Monsenhor Saldanha, e obrigado pela vossa presença. Cabe-me a mim apresentar-se o Monsenhor Saldanha, e eu nestas coisas gosto sempre também de nos situar um pouco naquilo que nós vamos tratar aqui esta noite. Este é o 9º Diálogo do Tempo. O Diálogo do Tempo é uma iniciativa do Grupo Coordenador do Jubileu, como o Sr. Padre Marco Martinho já teve a ocasião de dizer, que tem percorrido várias ilhas, várias ouvidorias da Diocese de Angra, e que tem procurado, sobretudo, dialogar com a sociedade, dialogar com todos aqueles que querem também dialogar com a Igreja, e têm sido feitos particularmente fora do espaço litúrgico. E este 9º Diálogo do Tempo, só teremos mais um Diálogo do Tempo, que será no próximo mês, no dia 5 de dezembro, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, aproveitando a festa de Nossa Senhora da Conceição em Angra, e para falarmos sobre a maternidade de Maria, e Maria como a primeira grande influencer do céu. Ora, hoje o que nos traz aqui é a santidade. Nós tivemos já vários documentos da Igreja sobre o que é a santidade, e eu penso que ser santo é, porventura, o maior desígnio do cristão, de ser como Cristo, viver em união com Jesus, seguindo os seus ensinamentos e o seu amor. E por isso, à luz das recentes palavras do Papa Leão XIV, e são mesmo recentes porque foram de ontem, o nosso penúltimo Diálogo do Tempo, do Jubileu da Esperança, convida-nos a redescobrir o coração autêntico da santidade cristã. Ontem, ao dirigir-se aos participantes da conferência sobre a mística e os fenómenos místicos, o Santo Padre recordou que no caminho dos candidatos à santidade, aquilo que mais deve ser valorizado é a plena e constante conformidade com a vontade de Deus. Os fenómenos extraordinários, embora por vezes presentes na vida espiritual, são sempre realidades secundárias, mas nunca essenciais, e só têm valor quando contribuem para a edificação de toda a Igreja. Com este ensinamento, o Papa oferece-nos uma chave decisiva para o nosso diálogo de hoje. Compreender a mística como dom gratuito e multiforme, que pode manifestar-se em luz ou treva, consolação ou prova, mas cujo centro está sempre na relação amorosa com Deus. Assim, somos convidados a aprofundar não o extraordinário, como diria o Papa Leão XIV, ou disse ontem, mas o essencial. Não o sinal, mas o sentido. Não o fenómeno, mas a fidelidade cotidiana que transforma o coração e, consequentemente, o mundo. É neste horizonte de discernimento, equilíbrio e esperança que abrimos, então, este nosso encontro sobre a santidade no Jubileu da Esperança. E quem melhor do que o Monsenhor Saldanha, que foi secretário do Estúdio do Dicastério da Causa dos Santos, curso de formação de especialistas nos processos de beatificação e canonização, onde a Igreja, no fundo, decide quem é santo. Natural da Ilha do Faial, como todos conhecem, nasceu a 9 de fevereiro de 1969. Foi ordenado sacerdote em 26 de junho de 1994.
doutorado em História pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, foi professor de História no Seminário de Angra, pároco da Água Alva e de São Sebastião da Ilha Terceira, pároco da Matriz da Horta e capelão da Igreja de Nossa Senhora do Carmo e assistente da Ordem Terceira do Carmo. Seja bem regressado a estas suas paróquias. Foi nomeado Monsenhor pelo Papa Bento XVI, em dezembro de 2012, e é ainda comendador da Ordem da Cavalaria do Santo Sepulcro de Jerusalém e capelão magistral da Soberana e Militar Ordem de Malta. É colaborador regular do sítio Igreja Açores, talvez uma das missões que mais nos interessa ressalvar aqui, porque neste espaço informativo e comunicacional da Diocese ajuda com a sua sabedoria a evangelizar as ilhas. Monsenhor Saldanha. Começo por agradecer a presença de todos e de todas nesta noite, agradecer a apresentação dos meus colegas, o Padre Ouvidor Marco Martinho e da tutora Carlos Rodeia, a quem me une uma amizade muito grande e ao unir a essa amizade uma grande admiração pelo seu trabalho. Muito obrigado também pela vossa presença, que é uma expressão também de amizade e de interesse por esta temática que é a santidade. Lamentavelmente o som é o que é, mas vamos tentar ler com alguma clareza este texto que preparei e depois deste texto teremos um diálogo sobre esta temática. Cristo é a nossa santidade. A fonte original da santidade da Igreja e na Igreja é Jesus Cristo, o Santo e o Santificador. Ninguém consegue louvar suficientemente a santidade de Deus. São Tomás de Aquino, ao falar da santidade de Deus, o Santo, o Santório, o Sol dos Santos, afirma que Deus é santidade por essência, assim como é bondade e vida por essência. Por isso, nele está o princípio e a origem de toda a santidade. Sejam elas pronunciadas numa sinagoga, Kadosh, 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 ou na Basílica de São Pedro, Santos, 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 ou pelo Patriarca de Jerusalém, Ágios, Ágios, Ágios. Estas palavras, segundo Rodolfo Otto, um teólogo luterano do século passado, são as palavras mais sublimes jamais pronunciadas pelos lábios humanos. E todas as vezes que são pronunciadas, elas tocam na maior profundidade da alma o mistério do sobrenatural. Desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura se percebe o enorme fosso entre Deus e o homem. A distância entre Deus e os homens é indescritível, de tal maneira que assusta. Deus é imensamente grande e está incomparavelmente acima de nós. Esta é a sensação de todas as experiências existenciais e religiosas do homem. A distância parece infinita. O Criador do Universo, aquele que tudo guia, está muito longe de nós. Não há dúvida de que Deus é santo, e não são meras palavras as que referimos ao seu unigênito, Jesus, quando cantamos no Glória da Missa que Ele é santo. Só Tu és santo, só Tu o Senhor, só Tu o Altíssimo, Jesus Cristo. Contudo, a santidade de Deus não é aristocrática. Ela quer se expandir, comunicar-se, fazer-se inteligível. Um teólogo medieval, Guilherme de Saint-Thierry, escreveu: Deus viu, a partir de Adão,
que a sua grandeza suscitava no homem resistência, que o homem se sente limitado no ser ele próprio e ameaçado na sua liberdade. Portanto, Deus escolheu um caminho novo, tornou-se um menino, tornou-se dependente e frágil, necessitado do nosso amor. Agora, diz-nos aquele Deus que se fez menino: já não podeis ter medo de mim, agora podeis apenas amar. Com Cristo, Deus continua a habitar nas alturas, mas vai acontecer uma experiência surpreendente. O inclinar-se de Deus para com o seu povo, tantas vezes descrito no Antigo Testamento, assume um realismo inaudito, antes inimaginável. Ele inclina-se, sim, mas descendo. Ele mesmo como criança na miséria do curral, que é o sino de toda a necessidade e estado de abandono dos homens. Foi a solução mais incrível, mais inconcebível, mais escandalosa, mais humana também e regeneradora do género humano. Podemos dizer que com a operação Encarnação ficou totalmente claro o verdadeiro sentido de toda a milenar história da revelação. Deus quebrou definitivamente a distância. Não está mais longe, não é mais desconhecido, não é inalcançável. Fez-se menino por nós e com isso dissolveu toda a ambiguidade. Fez-se o nosso próximo, restabelecendo também, deste modo, a imagem do homem. Claro que para nós é quase uma coisa descontada, esta proximidade de Deus, para nós que somos cristãos. Mas esta continua a ser, esta proximidade de Deus, uma realidade, uma dimensão escandalosa para o Islã, escandalosa para o hebraísmo, escandalosa e inconcebível para todas as culturas e religiões, reveladas ou não reveladas. Esta proximidade e esta encarnação de Deus que se atualiza e realiza em Cristo. O caráter messiânico de Cristo, e isto é importante, é essencialmente espiritual. Por isso as suas palavras, as suas obras, os seus comportamentos, os seus gestos, são todos, ao mesmo tempo, verdadeiros, justos, sábios, numa palavra, santos. Charles de Foucault disse que, quando não sabemos o que podemos fazer ou o que devemos fazer, devemos perguntar a Jesus do que ele faria, ou então ler o que ele disse nos Evangelhos. Com a encarnação revelou-se o genoma de Deus. Caíram os véus que cobriram o seu rosto com ritos, com holocaustos, com proibições, com castigos, com temor e desprezo. Alguém sintetizava o paganismo, que infelizmente está na moda, nisto: o paganismo é sangue e medo, sangue e superstição. Isso acabou o cristianismo. Abriram-se as portas para a santidade, que nem nas grandes figuras patriarcais do Antigo Testamento tem paralelo. A encarnação do Santo, por excelência, está grávida de consequências. A luz que é Cristo, que em Belém brilhou pela primeira vez, nunca se apagou. Ao longo de todos os séculos, homens e mulheres viram-se cercados desta luz. Onde despontou a fé em Cristo, aí desabrochou também a caridade, a bondade para com todos, a atenção caritativa pelos débeis, os doentes, a graça do perdão. Não é por acaso que o primeiro hospital de Paris se chama Hotel de Dieu, a Casa de Deus. Porque na Idade Média, imbuídos desta consciência da santidade de Cristo e da sua missão e da sua palavra, viam-se nas figuras dos pobres, do doente, do encarcerado, o próprio Cristo. Esta é a novidade do cristianismo, a encarnação de um Deus que obriga a que, para chegar a Ele, tínhamos que tocar no ser humano, a começar pelo mais pobre,
pelo mais desprezado, pelo mais doente, e posso dizer uma palavra feia, pelo canalha. Pelo canalha. Essa é a novidade do cristianismo. E é quase um paradoxo. A santidade de Deus aproxima-se do ser humano e, sobretudo, do mais miserável, daquele que, paradoxalmente, nos afastamos, daquele que, paradoxalmente, não conhecemos, daquele que, paradoxalmente, não entra no ciclo das nossas relações e das nossas amizades. Essa é a novidade do cristianismo. Uma religião feita, encarnada por uma pessoa, que obriga a acreditar que para qualquer ser humano, para qualquer história, há um caminho de santidade. E vamos chegar lá. A partir da encarnação de Cristo, um rastro de luz, de amor e de verdade atravessa os séculos. Se olharmos os santos, desde Paulo e Agostinho, até São Francisco, São Domingos, desde Francisco Xavier e Teresa de Ávila, até a irmã Teresa de Calcutá, vemos uma corrente de bondade, um caminho de luz que se inflama sempre de novo no mistério de Cristo. A história de todos os santos é um recapitular com as especificidades de cada um o que foi a santidade absoluta e sem qualquer mancha de pecado de Cristo, porque é verdadeiro Deus e o verdadeiro exemplo. Onde é que esta santidade tem maior expressão? Na Igreja. A Igreja de Cristo é a Igreja de santos. A Igreja de Cristo é a Igreja de santos. Cristo não fundou uma máfia. Cristo não fundou um grupo de malfeitores. Cristo não fundou uma associação criminosa. No seu seio tem criminosos. No seu seio tem malfeitores. Tem pecadores. Mas na sua essência, a realidade da Igreja é a santidade. E vou buscar a ajuda a Jorge Bernard Monge, que no seu livro, e está aqui algumas pessoas de francês, mas perdoem-me, Jean Relapse et Sainte. Santa Joana, uma relapsa, uma criminosa e uma santa. Dizia este Bernard Monge, e fiz uma síntese, uma frase bastante mais complexa e até bastante bonita, literariamente falando. O que é que ele diz da Igreja? A Igreja Católica é a Igreja dos santos. Quem se aproximar dela com preconceito julgará ver apenas uma espécie de fortaleza de uma polícia espiritual. Mas a nossa Igreja é a Igreja dos santos. Para ser santo, que bispo não daria o anel, a mitra e o báculo? Que cardeal não entregaria a púrpura? Que papa não se despojaria da sua batina branca? Não há dúvida de que a santidade é uma aventura, continua ele, a única aventura. Todo este aparato externo da Igreja, de sabedoria, de força, de disciplina acomodatícia, de magnificência e majestade, não é nada em si mesma este aparato, se a caridade o não vivifica. Só os medíocres buscam neste aparato uma esperança sólida contra os riscos do divino. Fim de citação. Na Constituição Apostólica Divinos Perfectionis Magister, de São João Paulo II, respira-se a certeza de que, em todos os tempos, Deus escolhe muitos para que, seguindo mais de perto o exemplo de Cristo, deem testemunho glorioso do Reino dos Céus. É incontestável que o Espírito Santo suscita, inspira e acompanha os santos ao longo da história da Igreja. Numas ocasiões, através de movimentos apostólicos que surgem como resposta às necessidades do momento. Tal foi o dinamismo das instituições monásticas. São Bento, São Bernardo, que foram fontes, rochas autênticas de fé e de cultura ante o ímpeto avassalador dos bárbaros. Tal foi o caso do cultivo das virtudes evangélicas com São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão,
frente ao desmedido preço ao poder e à riqueza. Tal foi a ação de Santo Inácio de Loyola, de uma pleia de todos os santos seus contemporâneos, em resposta à exaltação do humanismo e antropocentrismo, baseado na autossuficiência do homem, descobridor de novos mundos, no Renascimento e pós-Renascimento, exportador de ciências da natureza, mas divorciado de Deus. Tal foi, como sinal dessa contínua inspiração do Espírito Santo no tempo e no espaço e na história dos homens, o propósito de São João XXIII, consubstanciado no Concílio Vaticano II, perante o secularismo, ao realçar a fisionomia espiritual da Igreja, como povo de Deus, e digamos sem medo, e como único sacramento de salvação de toda a humanidade. No seguinte missionário, a Igreja abraça com ardor dos seus missionários o mundo inteiro, como por exemplo São Paulo, Santo Agostinho de Cantuária, São Bonifácio, São Francisco Xavier, que são os grandes expoentes de uma série infinita de homens e mulheres que ao longo dos tempos se tornaram, digamos, émulos no empenho de dar Cristo àqueles que o ignoram. A Igreja é santa, porque é o corpo místico de Cristo, aquele que na liturgia celebramos como o sol dos santos. A Constituição Dogmática do Lumen Gentium, no seu capítulo 5, dedica precisamente alguns números à santidade e afirma: todos na Igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados, são chamados à santidade. A Igreja é, portanto, santa pela sua própria Constituição e pelo testemunho dos seus filhos exemplares. Hans Urs von Balthasar escrevia que os santos constituem o comentário mais importante ao Evangelho, uma sua atualização na vida cotidiana e, por conseguinte, representam para nós um verdadeiro caminho de acesso a Jesus. Eu diria mais, não melhor, mas mais, acrescentaria. Eles são a prova de que não há uma palavra, de que não há um ensinamento, de que não há uma proposta de Cristo que não seja realizada, que não seja concretizada. Eles são a denúncia daqueles que pensam que o cristianismo é uma utopia. O escritor francês Jean Guiton descrevia os santos como as cores do espectro em relação à luz, porque as suas próprias tonalidades e matizes de cada um refletem a luz da santidade de Deus. Navegando entre, já está a acabar a parte mais pesada, navegando entre culturas e credos religiosos com diferentes interpretações sobre as questões fundamentais que afligem ou preocupam o ser humano, mesmo sem respostas definitivas sobre a vida e a morte, o mal e o bem, o sofrimento e a felicidade, cada momento da história gerou santos. Mesmo que nenhum esgote e complete todas as respostas que a humanidade precisa de ter sobre o drama da vida, sobre a dramaticidade da vida. Conscientes da realidade e do tempo que lhes incumbe viver, sabendo que não há itinerários fáceis nem respostas definitivas, os santos procuram uma bússola, um ponto de referência, que não é outra coisa que a palavra de Deus, única, capaz de iluminar a inteligência e ajudar a discernir. Há que ter numa mão a Bíblia e noutra o jornal, dizia Gablar. Obviamente, o mistério obscuro do pecado, da contradição e da incoerência visita o coração de cada fiel. Para muitos, a proposta de Cristo é simplesmente pouco inteligente, utópica, ultrapassada ou, no melhor dos casos, irrealizável, ainda que com ela se possa concordar. Muitos cedem miseravelmente. Não estou a falar de uma Igreja totalmente perfeita, porque não é perfeita a humanidade. O catecismo da Igreja Católica acena
para a consciência que a Igreja tem de não ser completa nesta terra a santidade. A Igreja é santa, não obstante compreender o seu seio pecador, porque ela não possui em si outra vida senão a da graça. É vivendo da sua vida que os seus membros se santificam, e é subtraindo-se à sua vida da graça que eles caem em pecado e nas desordens que irradiam, que impedem a irradiação da sua santidade. É por isso que a Igreja sofre e faz penitência por estas faltas, tendo, porém, o poder de curar delas os seus filhos através do sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Diz o Catecismo da Igreja Católica. Pergunto: continuam a existir santos na Igreja? Os tempos parecem ser de amnésia ou de ignorância quanto ao passado, quanto às suas tradições e valores, e sobretudo como cartilha de experiências de solidariedade, de identidade e de espiritualidade. No entanto, é inegável que a mensagem de Cristo nunca deixou de fornecer à história visão, nunca deixou de fornecer verdade à história, visão à cultura e pontos de equilíbrio à liberdade e significado da vida. Partindo da biografia de 3.000 santos católicos, um russo, Sorokin, que é o fundador do Departamento de Sociologia de Harvard, citado pela catedrática Cecília Costa durante um convênio promovido pelo Dicastério da Causa dos Santos, fez um estudo segundo diferentes mentalidades de base que identificam e caracterizam os tempos em que viveram os santos. E sintetizo apenas duas. No tempo em que numa sociedade predomina a mentalidade espiritualista, caracterizada pela fé no transcendente e na prioridade do espiritual sobre o mundano, o número de santos aumenta. E na maioria dos casos, o percurso da santidade inicia-se na infância. Quando, pelo contrário, se vive num tempo caracterizado pela mentalidade sensista, ou seja, dos sentidos, apenas que cultiva os sentidos, os sentimentos, que nega a existência de uma realidade última, transcendente, e coloca ênfase na satisfação das necessidades materiais e na convicção de que a única fonte da verdade é o que é agradável, o que é apetecível, o que é imediata e facilmente acessível e inteligível, o número de santos, neste contexto cultural, se reduz drasticamente e prevalecem os mártires ou os convertidos por causas externas e por vezes dramáticas. Segundo este especialista, Sorokin, esta mentalidade ligada aos sentimentos apenas, às sensações, marcada pelo materialismo, hedonismo e individualismo utilitarista, gerou e gera graves desnascências sociais. Para o estudioso, a resposta qual é? Reafirmar o sistema espiritualista para que a sociedade possa recuperar um equilíbrio ético capaz de regenerar a sociedade e, sobretudo, de a abrir ao altruísmo. Só a presença de novos santos, que são a expressão maior do amor altruístico e criativo, se pode provocar uma revolução ou uma renovação cultural verdadeiramente humana. A história do século XX está encharcada de sangue, encharcada de sofrimento, por causa de revoluções inspiradas até numa certa bondade, num certo desejo sincero de ir de encontro ao que fosse mais necessário para o ser humano, mas desvinculado de Deus. Resultaram essas revoluções em revoluções desumanas. Em revoluções desumanas e de uma crueldade que não tem paralelo em nenhuma página da história. Porque pela primeira vez, a partir do século XVIII, sobretudo do século XIX, começou-se a verificar nos Estados europeus legislações
que nasceram sem se inspirarem diretamente na revelação de Deus. É um fenómeno do século XX, filho das filosofias ateias e materialistas do século XIX. A existência de um código de leis legislativo, em muitos aspectos, desvinculado da ética e da moral. Mesmo num período como o nosso, perguntamos assim: a santidade continua a ser possível ou apenas uma utopia? Mesmo num período como o nosso, o Papa Francisco, na Laudato Si, recorda que mesmo em tempos de perda de sentido para a vida, a santidade encontra terreno para frutificar. Na Gaudete Exultate, o Papa Francisco recordou que o desejo de infinito não morreu, nem mesmo neste tempo de eclipse do sacro, simplesmente porque sempre precisamos de santos que ajudem a humanidade a fazer sínteses entre fé, tecnologia e plenitude de vida, que reconciliem a secularidade do mundo com a radicalidade do Evangelho. Tal afirmação vale para todos os batizados e hoje, talvez como raramente em outros períodos da história da Igreja, ainda mais para os padres, para os ministros ordenados, que por vezes se sentem desorientados e com dificuldades de gerir o tempo e prioridades. Falando das novas gerações de padres, o antigo porta-voz da Santa Sé, o padre Lombardi, recordou numa conferência que um dos melhores caminhos para sair da atual e evidente crise de identidade de muitos padres é repropor e dar a conhecer as biografias de sacerdotes santos que viveram exemplarmente o seu ministério. Afinal, do que precisa a Igreja e a sociedade em cada momento da história, como afirmou Ratzinger no encontro em Subiaco, do que precisa a Igreja e a sociedade neste momento da história é de homens e mulheres com o intelecto iluminado pela luz de Deus, porque só através de homens e mulheres tocados por Deus, Deus pode regressar de novo junto destes mesmos homens e mulheres. Os santos da porta ao lado, com o qual vou terminando esta grande introdução. Muitos santos passaram por nós como brisa, entre frechas de janela de vidros quebrados. As suas existências consumiram-se no serviço a Deus e aos seus próximos e apagaram-se, sem quase darmos por elas. Sepultadas as suas memórias, nunca serão beatificados ou canonizados. Deles não ficaram milagres ou quaisquer feitos prodigiosos que obrigassem a inteligência a se ajoelhar. Vestiram fardas, alguns, outros simples aventais de serviço, muitos mais não se distinguiram por qualquer sinal exterior de pertença a uma categoria social ou profissional. O seu silêncio ou as suas palavras foram geralmente construtivos, edificantes, expressão de sentimentos profundamente enraizados na sua fé, esclarecida ou não tanto. Os seus gestos, envergonhados e tímidos, porque humildes e genuínos, foram de ajuda e pretexto de encontros, de reconstrução e de bálsamo. Não atingiram um grau heróico no exercício das suas virtudes humanas e cristãs. Foram, contudo, como aqueles e aquelas que se colocam nos altares das igrejas, ou cada vez mais raramente nas paredes ou nas cômodas dos nossos quartos, pessoas de bens, conscientes das suas fraquezas, das suas contradições. Perdoaram e pediram perdão, deixaram sulcos de paz, tatuando a memória dos que com eles conviveram e intuíram a sua riqueza humana, escondida na maquilhagem das aparências de mais um na multidão. O Papa Francisco chama-os de santos da porta ao lado e são, juntamente com os santos canonizados, os melhores frutos da mensagem do Evangelho. E termino agora para vocês não terminarem comigo. Obrigado pela vossa presença e vamos então passar ao diálogo. Obrigado.
penso que temos aqui pano para mangas para poder falar um pouco mais sobre estas questões da santidade, com estas magníficas pistas que nos foram aqui deixadas, e portanto eu devolvia a palavra à Assembleia para interpelarem, comentarem, deixarem alguma pergunta, alguma questão que não tenha sido suficientemente esclarecida, ou sobretudo alguma interpelação que vos tenha sugerido esta conferência, que de facto nos deixou aqui pistas muito interessantes sobre o que é este caminho de santidade a que todos nós somos chamados a percorrer desde o nosso batismo até à eternidade. Ficava a palavra do vosso lado. Estas coisas é sempre bom arrancar. Que bom! Salvou-me! Eu tive curiosidade, as pequenas dizem que os padres ainda estão mais perto de ser santos do que uma pessoa normal. Gostava de saber a sua opinião acerca disso. Os padres provavelmente têm uma formação, talvez se pode ajudar a perceber quando estão longe da santidade, melhor do que algumas pessoas que não têm tanta formação. Mas se são mais próximos deles ou não, isso é pôr muitos limites à graça e à diversidade de carismas e de santidade que existe na Igreja. Nós podemos estar mais próximos porque tocamos em coisas santas, digamos assim, porque celebramos a Santa Missa, tocamos no mistério como ninguém pode tocar. Isso é verdade. Nós tocamos no mistério de Deus como ninguém pode tocar. Consagramos, por exemplo, e consagramos na pessoa de Cristo. Se temos dignidade para isso, claro que não tem o maior santo, nós vemos na história, talvez com algum exagero, nós vemos nas histórias dos santos, sobretudo até ao século XIX, os que eram sacerdotes, muitos deles confessavam-se todos os dias. Estamos também num conceito, numa delicadeza, numa sensibilidade para o pecado, digamos assim, extremamente delicada. Mas há que distinguir duas coisas, provavelmente. O nosso ministério é santo, o nosso serviço é santo. Nós fazemos uma ação que é santa quando batizamos, quando perdoamos, quando consagramos, mas cada um de nós, como qualquer leigo, tem que fazer sempre, todos os dias, uma enorme ginástica para estar à altura do que faz, para acreditar. Uma das maiores tentações que um padre pode ter, que uma pessoa que está ligada mais diretamente ao ministério sacerdotal, ou mesmo, por exemplo, à vida monástica, é perder a fé. A rotina, o dia-a-dia, o repetir as mesmas orações, o rezar todos os dias as mesmas coisas, o ter que celebrar, o dever celebrar a missa todos os dias, o mais frequentemente possível, pelo menos, essa rotina pode desgastar, como pode desgastar qualquer relação de amor, porque nós estamos no campo do amor. A fé não pode separar-se do amor. E como qualquer relação humana, digna desse nome, a rotina, a banalização dos gestos é muito perigosa. E essa é talvez uma das maiores tentações, dos maiores perigos que nós temos. Não experimentar, e posso usar essa linguagem, prazer no que estamos a fazer. Não experimentar afeto renovado todos os dias por aquilo que fazemos todos os dias. E de facto isso para um sacerdote pode ser muito... pode ser muito arriscado se não está atento e se não valoriza o seu ministério. Uma das coisas piores que pode acontecer numa pessoa que tem um ministério como este é não acreditar nele. Não acreditar na sua necessidade, não acreditar na oportunidade de suas palavras, não acreditar no impacto que tem e que pode ter, não acreditar na importância da sua presença. E foi uma pergunta muito interessante, que nunca me tinham feito e que me ajudou a refletir, e comecei aqui a pensar em voz alta, mas respondi com muita sinceridade e com aquilo que senti quando fez esta interpelação. Muito obrigado.
gostaria de uma pergunta, aproveitando a Leia da Padinho. Na questão da. Para já, quero dizer que gostei imenso das suas palavras, profundas, portanto, isto está para dominar, como eu costumo dizer, mas o que eu queria perguntar é o seguinte: a nível de santidade, como é que se. Como é que se faz o processo? Não é questão, é, por exemplo, no caso do padre, digamos assim, utilizar a estrutura da igreja, e o caso de um frade ou de outra espiritualidade, existe um caminho de santidade diferente? É essa a questão que eu queria pôr. Não está bem. Sim, não, está percebido perfeitamente. Ok, obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Por exemplo, os 3 conselhos evangélicos. A pergunta é muito interessante. Pobreza, castidade e obediência. Num frade, usamos a palavra frade, alguém de vida consagrada, esses 3 conselhos fazem parte da essência do seu chamamento. Ou seja, os frades, ou as freiras, os monges ou as monjas nunca poderão casar. Terão que viver sempre em pobreza e terão que assumir a obediência de uma forma muito estreita, porque vivem em comunidade, não podem casar, ou seja, faz parte da essência da sua missão serem castos, pobres e obedientes. No nosso caso, por exemplo, em relação à castidade, podia ser possível, porque é possível na Igreja Católica Oriental, a ordenação não de padres, não o casamento de padres, mas a ordenação de homens casados para o ministério sacerdotal. Porque no ministério sacerdotal não faz parte o celibato, senão por opção da Igreja. Mas tem, por outro lado, a coisa pode parecer subtil, mas temos a mesma responsabilidade dos monges e das monjas, da castidade e da pobreza e da obediência, porque no dia da nossa ordenação nos comprometemos com isso. Portanto, embora possa mudar com o tempo, por exemplo, a lei do celibato, presentemente ela é obrigatória e nós, livre e conscientemente, assumimos essa responsabilidade. No dia da minha ordenação, não tinha ninguém atrás de mim com uma pistola apontada a dizer: diz que prometes. Eu prometi, livre e conscientemente, com a capacidade e com a generosidade que eu tinha com 25 anos. Como tudo na vida, não nos escandalizemos, como tudo na vida, há momentos melhores e momentos mais fáceis ou menos fáceis para assumirmos estes compromissos. Mas são compromissos com igual gravidade, importância e beleza de qualquer outro compromisso que se assume, como o do matrimónio, por exemplo, em que faz parte do matrimónio, por exemplo, a fidelidade de um ao outro. Que às vezes pode ser mais fácil, pode ser menos difícil, mas como princípio faz parte da essência do matrimónio, por exemplo, esta dimensão, esta característica da fidelidade. Eu queria-vos dizer uma coisa, porque eu quando fiz esta conferência, comecei a perceber, foi notório, procurei mais ir à origem da santidade, que é Deus, que é totalmente santo, onde ela se explicita, que é na Igreja, e depois um outro exemplo de santidade. Mas posso correr o risco de ser um bocadinho abstrato. E, em concreto, sobre aquela que pareceu-me ser a razão de ser do convite para estar aqui hoje convosco, que é sobre a santidade dos santos da porta ao lado, ou seja, a santidade não canonizada. E dou-vos um exemplo, que é conhecido ao mesmo tempo não. Todos se recordam não, não estávamos vivos, graças a Deus, mas todos sabem que o Titanic afundou. Nesse barco, o Titanic, ia muita gente interessante, muita gente interessante. E entre essas pessoas interessantes, iam 3 pessoas muito interessantes também, que era um padre jesuíta, um padre de outra ordem religiosa que eu não digo, porque eu não sei que fim é que ele fez, e portanto não digo qual era a ordem religiosa, mas sei, e um padre diocesano. O padre jesuíta, um homem sortudo porquê? Era amigo de uma família rica, nunca tive famílias ricas. Bom, esse padre era amigo de uma família muito rica. Essa família muito rica convidou para viajar no Titanic. E ele aceitou. E o que é que ele faz? Aceita, mas como era um padre jesuíta, telegrafa
ao seu geral, ao seu superior, a pedir autorização, mas já dentro do barco, a pedir autorização para fazer a viagem. Como era costume na época, os superiores, como os pais de um tempo, estavam de contrariar. E então, não, senhor, o superior diz assim: o senhor tem que descer no primeiro porto. Sabem o que é que isto aconteceu? O que é que aconteceu? Ele obedeceu. As únicas fotografias que nós temos do Titanic, a bordo do Titanic, são desse padre. Vocês sabem que há fotografias do comandante do barco, há fotografias do convés, há fotografias de alguns passageiros. Como é que temos estas fotografias? Porque esse padre jesuíta tinha uma máquina fotográfica. Os jesuítas vão sempre à frente. Então, tem uma máquina fotográfica, fotografou o que foi. E desembarcou. Graças a Deus, ou graças para ele, que salvou a sua vida. E nós temos memórias fotográficas dessa para dizer como é sempre bom seguir certos princípios. Há um outro padre, que é um dos padres que eu mais admiro, nem sei o nome dele, quer dizer, o nome dele não é desconhecido, mas nunca decorei o nome dele, tem uma preguiça mental terrível. E então, o que é que aconteceu? Vocês sabem, na época do Titanic, a sociedade estava muito estruturada, muito dividida e com muito preconceito. E as pessoas que tiveram acesso aos botes salva-vidas eram os ricos, algumas mulheres e crianças. Estava o seu padre. Pois a ele foi-lhe oferecida pelo menos 5 vezes a oportunidade de se salvar. Estas 5 vezes, isto são testemunhas, é dito por testemunhas oculares da época. Mas o curioso é que não só ele recusou aceder aos botes salva-vidas, aqui é que está a grandeza deste homem. Foi padre até o fim. Ele reuniu à volta dele todos os que eram católicos, ou não católicos, mas pelo menos os católicos, confessou todos, enquanto o barco estava a afundar, confessou todos que quiseram ser confessados, e dizem as testemunhas que viram a última vez, e com elas rezou até o barco se afundar. Isto aqui é um exemplo de santidade que porta ao lado. Portanto, este senhor não está canonizado. Provavelmente, eu sou da opinião, e do dicastério não é segredo, posso dizê-lo, no dicastério sempre defendi esta causa. Sempre dentro do nível dos santos canonizados, que são os que são canonizados pela oferta da sua vida. Quais são estes santos? É uma nova categoria de santos. São aqueles que não viveram de uma forma assim muito extraordinária como católicos a sua fé, mas em circunstâncias limites optaram. Fizeram uma opção. Conscientes que com essa opção, duas coisas, estariam a ajudar alguém e a oferecer a sua própria vida. Por exemplo, quando houve a epidemia, não sei se estou quando houve a epidemia a epidemia aqui recente do Covid, um grupo de religiosas assumiu o cuidado de doentes com o Covid. Nenhuma delas ignorava que estava a assinar a sua condenação à morte. Mas por amor aos doentes, por amor à sua missão, por coerência, cuidaram deles até todas elas morrerem de Covid. Foram beatificadas dentro desta categoria que se chama oferta da vida. Porque posso fazer uma síntese. Na história da Igreja
os que eram considerados santos eram os mártires, os que morriam por causa da perseguição do Império Romano. O Império Romano era um império profundamente religioso e supersticioso. E como era um império bélico, os romanos estavam sempre em guerra, tinham que manter as suas fronteiras e tinham que se expandir os seus territórios, e estavam sempre, não eram de joelhos, porque não é um rito, não é no paganismo que eu saiba, no paganismo romano não há este gesto, mas estavam sempre a sacrificar aos deuses, para terem boa sorte na guerra. Viam os cristãos que não sacrificavam e pensavam que eles eram ateus. E foram perseguidos por ateísmo. Não por serem homens religiosos ou por terem outra fé, porque justamente o mais antigo templo ainda em funcionamento no mundo chama-se Panteão. É o Panteão que está em Roma. Hoje é uma igreja, mas foi um templo pagão, no qual estavam representados, neste mesmo tempo, todas as divindades e semideuses e heróis da Antiguidade Clássica, porque o Império Romano absorvia todos os credos religiosos do seu tempo. Muito inteligentemente, aliás. Não só os absorvia, não só os tolerava, como até também os imitava. Muito bem. O cristianismo fugia a essa regra, não sacrificavam os deuses, não sacrificavam ao imperador, sendo mesmo assim ótimos e excelentes cidadãos, exemplares, mas dava a ideia de que eram ateus. Foram por isso perseguidos e foram esses os primeiros e únicos, durante séculos, considerados santos, os mártires. Passada essa perseguição, o período da perseguição, os confessores, os que, sobrevivendo às perseguições, tinham, mesmo assim, mantido íntegra publicamente a sua fé. Com os séculos, a dimensão, a percepção da santidade aumentou-nos mais. E, portanto, os santos foram canonizados por este critério, a heroicidade das suas virtudes. Ou seja, como é que se faz um processo de santidade? Eu morro, por exemplo. E as pessoas começam a dizer que eu era um santo. Não, ainda vou dizer, eu já pensei, por exemplo. Eu não. Então, o que é que acontece? Morre uma pessoa, uma freguesia, uma tia Maria qualquer, e as pessoas começam a ir ao cemitério, onde ela está sepultada. Começam a entregar flores, a acender velas, a pedir-lhe graças. Esta situação é o ponto de partida para uma beatificação de canonização. A fama de santidade. Ou seja, é uma coisa democrática. É o povo de Deus que impõe à Igreja, não é Roma, que impõe à Igreja uma figura. E a Igreja o que é que faz? Espera 5 anos para ver se é uma coisa emotiva. Espera 5 anos. Se as pessoas insistem, continuam à sepultura, continuam a oferecer flores, a acender velas, a publicar graças recebidas, a rezar a essa pessoa para obter graças de Deus, pode-se iniciar um processo de beatificação e canonização. Para quê? Para perceber se essa pessoa viveu as virtudes humanas e cristãs em grau heróico. O que é que isto quer dizer? Em grau heróico, são pessoas que mantiveram, pelo menos nos últimos 10 anos da sua vida, muitas delas durante praticamente a sua vida toda, ou pelo menos a partir da sua conversão, e esses são os melhores santos. São os que eram bandidos antigamente. Alguém é maior que São Inácio de Loyola, que até parece ter um filho, antes de ser padre, nunca o reconheceu, etc. Santo Agostinho também teve filhos, antes de ser bispo, e tantos outros que a história, não, isto não é um convite a serem portadores, porque se não estivesse a dizer assim, que os melhores polícias são os antigos ladrões, não é? Às vezes até pode ser, não é? Pronto. Mas, de facto, é curioso. Os maiores santos da história da Igreja, São Paulo, é um assassino. São Paulo perseguiu cristãos, e aliás, é quando ele vai à cata de cristãos que se converte. Deus é extraordinário, ele caça os piores. Por isso eu ainda não me converti, mas ele vai atrás daquilo que não presta. Não é? São os maiores santos. Bem, o que é que faz deles santos canonizáveis? Passam a viver as virtudes do Evangelho de uma forma superior à média das pessoas. Ou seja,
Aqui sim, são uma espécie de aristocracia neste sentido espiritual, ou seja, são aqueles cujo nível de bondade, de generosidade, de entrega, tudo o que quiser, as virtudes teologais, a sua fé, a sua caridade é em grau excelente e constante. Por exemplo, falámos aqui há bocadinho nas virtudes, nos deveres do sacerdote, da obediência, da pobreza e castidade. Ser casto de vez em quando é importante. Ser casto todos os dias e toda a vida é de santo. E castidade não é só fisicamente, mas de pensamento, de desejo, de tudo. Para dar-vos um exemplo, são aqueles que atingem um nível de perfeição humana, porque estamos a tratar de elite humana, não social, de capacidade de serem pessoas que desenvolveram ao máximo aquilo que é o melhor da essência do ser humano. E porquê que o fizeram? Aqui é por isso é que são canonizados pela sua fé. Nós temos Gandhi, temos tantas figuras da história. No meu tempo de seminário, a minha equipa era a equipa Gandhi. E por acaso ficava danado, porque nós tínhamos tantos santos na igreja e no seminário de Angra, os agrupamentos escuteiros tinham todos um patrono. Mas só um é que tinha um santo, que era o João 23. E os outros tinham Gandhi e o Martin Luther King. Tudo boa gente, tudo boa gente. E eu dizia, pá, só falta pôr aqui também o Ayatollah Khomeini como o nosso patrono. Isto era só figuras da história, mas não iam buscar estas figuras de referência. Então, que é o segundo aspecto. Grandes qualidades de nível heróico, de virtudes, e oferecem à Igreja um exemplo. São um ponto de referência num determinado aspecto. E como disse na conferência, são a prova de que as palavras de Cristo são realizáveis. Eles ensinam-nos que o Sermão das Montanhas não é uma utopia, não é um horizonte longínquo. E também é muito curioso que foi muito difícil para a Igreja, vocês estão a falar demais, mas olha, foi muito difícil para a Igreja aceitarmos, por exemplo, a santidade numa categoria de pessoas. Quais foram? É muito recente. As crianças. E porquê? Porque os santos revelam sempre, sem exceção, uma grande maturidade humana. Uma grande maturidade humana que depois também se traduz na sua maturidade de relação com Deus. Mas são pessoas... Aliás, este é um critério muito importante para a santidade. Não é o que a pessoa diz, não é o que a pessoa faz, é o que a pessoa é. Qual é a qualidade da sua relação com Deus? E isto foi para a Igreja uma grande dificuldade avaliar, esse critério tornou-se uma grande dificuldade para a avaliação dos casos das crianças. E porquê? Como sabem todos, uma criança normalmente não é madura, não é um ser humano desenvolvido. Um exemplo, e foi uma das coisas que ajudou a mudança de paradigma da Igreja, foi o caso dos pastorinhos. Eu posso dizer isto, não é? Dos pastorinhos, sim. Eu acho que não estou a revelar saberes do ofício. Mas foi os pastorinhos de facto. Jacinto e Francisco. Jacinta e Francisco. Mas só eram crianças, como é que a gente sabe se eles eram santos ou não eram santos? Como é que a gente pode avaliar o seu grau de liberdade? Como é que a gente pode avaliar a sua profundidade, a sua relação com Deus? Olhem uma coisa muito curiosa. Quando acontece uma desgraça, normalmente quem é que a gente culpabiliza? Deus. Uma das grandes perguntas que se fez depois de Auschwitz e que se continua a fazer, e com algum sentido, ainda é que está a ver. Porquê é que Deus permite? Mas porquê é que Deus permitiu que milhares de pessoas fossem gaseadas, fossem mortas, reduzidas a nada, só porque tinham uma raça específica? Porquê é que Deus não interveio? É curioso que Francisco Marto, dos 3 pastorinhos,
era o único que não se sacrificava pelos pecadores. Não fazia, ele deixava de comer. Aliás, uma coisa também interessante, às vezes os santos são para admirar, mas não para imitar. Também isso é importante. Porque como são expressões de amor, o amor não tem limites. O amor, quando é amor verdadeiro. Mas nós nem temos. Há santos que fazem coisas movidos pelo amor e que têm o carisma de Deus, mas não, a gente admira, boca aberta, aplaude, mas na faz a mesma coisa. Há coisas que não se pode mesmo fazer. Bem, mas o que é que eu ia dizer com isso? O que é que ele fazia, o Francisco Marques? Oferecia sacrifícios ao Sagrado Coração de Jesus. Porquê? Porque ele intuiu uma coisa que nós adultos temos dificuldade em intuir. A primeira vítima das nossas asneiras, a primeira vítima de Sobibor, de Auschwitz, de Bergen-Belsen, a primeira vítima dos gulags, da Sibéria, a primeira vítima dos massacres e da guerra que está em curso e da fome, quem é? É Deus. É Deus que aceitou as regras do jogo. Criou estes diabinhos, e também quer para as coisas boas, mas aceita as regras do jogo ao dar-nos a liberdade que nós temos. E o Francisco, o miúdo, que é daquele tempo quando veio, não sei, mas era muito criança, 9 anos, disse: o primeiro que sofre, quem sofre mais não são os pecadores, é Jesus. Isto revelou uma subtileza e uma maturidade que ainda hoje devia ser mais aprofundada. Aparentemente parece uma coisa banal, mas não é banal. Olha, que muita gente perde a fé quando morre um parente. Muita gente perde a fé, afasta-se da igreja por causa de um grande desgosto. E que não é de desconsiderar, que não é de diminuir. A dor humana é uma coisa séria, é uma coisa grave. E tão grave e tão séria que por vezes até compromete a relação com Deus. E infelizmente, quando mais se precisa dele, é quando se afastam dele. E é precisamente porque precisamos, na altura de um divórcio, do amor que não foi correspondido, na altura de uma viuvez, por ocasião da morte de um filho, por ocasião, sei lá, da traição de um amigo, o que nós muitas vezes fazemos é afastar-nos daquilo que é a nossa força e daquilo que é o inocente por excelência, que é Deus. E um santo como Francisco Marques percebeu isso. E é por isso, e por tantas outras razões, que os santos, cujo culto esteve em crise depois do Concílio Vaticano II, como sabem, como culto também Nossa Senhora, hoje voltam a ser repropostos pela Igreja. Mas atenção, a ser repropostos pela Igreja não apenas como aqueles que nos podem conceder graças, é pouco, não apenas como aqueles que fizeram coisas extraordinárias, mas estão a ser repropostos porque, repito, nos ensinam que não há ninguém que não seja capaz de chegar ao céu. Nós tivemos, durante muitos séculos, talvez demasiado, não digo entretidos, fixos na possibilidade da condenação interna e muito menos sensibilizados para as enormes possibilidades de salvação que Deus nos dá. É possível a condenação interna? Mas também é possível, e muito mais possível, a salvação. Porque essa é a vontade de Deus. E vocês sabem, quando uma pessoa ama e tem à sua mão o poder, ela consegue o que quer. E os que estão aqui, que são pais e são mães, uma coisa muito simples. As pessoas sabem perfeitamente, podem ter 10 filhos e estão com 9 à mesa, a felicidade não é perfeita porque falta um. Estão os 9, mas falta um. Quando é assim, a festa não é completa. E no céu há uma festa. E, portanto, os santos ensinam-nos que não há um caráter, não há uma história condenada ao fracasso. E que a nossa vida não é um barco sem leme. Que a nossa vida pode ser e tem um sentido. E este sentido, como está, aliás, bem à mente isto, como está até muito explícito no Ciro Pascal.
tem a sua origem e o seu fim na mesma pessoa, em Deus. Vocês sabem que o Ciro Pascal tem a primeira e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega. E o que é que isso quer dizer? Vocês, nós, mesmo que nos vamos afastando, ou vamos jogar a letra do alfabeto latino, que é mais fácil, o A, e qual é a última? O Z. Vamos descendo, B, C, D, F, E, estamos afastados do A. Inconscientemente, ou não, estamos a aproximar da última letra, e ali está também a nossa espera. Deus. Ele está no princípio e está no fim da nossa história. Nós não temos hipóteses algumas de escapar dele. Está nas nossas mãos, dizer apenas sim, e foi o que os santos fizeram. E agora podem aplaudir que não falei mal. É que, exato, ainda tenho vergonha de dizer isso. Eu vivi muitos anos numa casa com vários padres. E eu era dos poucos que gostava de história. E gosto muito de história. E às vezes, começava a mesa a falar, não sei o quê, e um colega disse assim: ó Saldanha, tu quando falas a sério é chato. E eu acho, o que é aquilo assim? E eu acho que quando falo tenho que dizer, tenho que abrir alguns parênteses, a dizer assim algumas caras, não sei se tem graça, mas tenho que ter alguma coisa para ver se não é, se o desastre não é. Eu só quero agradecer a vossa presença e a vossa... Não sei se tem mais alguma pergunta, mas... Sim. Até. A resposta pode ser rápida. Em 18 anos de dicastério, o senhor sabe quantificar quantos santos é que a Igreja declarou, mais ou menos, de que épocas e de contextos é que vieram, e, calma, daqueles, mas pode ser rápido, pode ser estatístico, pode ser rápido, daqueles processos que o senhor tocou, qual foi o santo que mais, qual foi a vida e qual o milagre mais extraordinário? Então, 5 minutos dá. Duas vidas tocaram muito, foram duas vidas de... Eu vou dizer porquê, não vou dizer por nós, mas tocaram muito, são do Brasil, e tocaram muito porque sofreram com a Igreja. É assim, já diz a Bíblia, se a agressão viesse de um inimigo, eu podia suportá-la, mas a traição que vem de um amigo é muito dura. E eu chorei, não tenho vergonha de dizer, lendo a biografia de 2 ou 3 que hoje são beatos, uma beata e um beato, por aquilo que eles sofreram na Igreja. Não são mártires. Santificaram-se, suportando quase o insuportável. Porque o que eles sofreram foi, não se escandalizem, o ser humano é assim, sofreram com os colegas, com as pessoas que eram sofreram muito com injustiças, calúnias, por exemplo, esta coisa da Dácio Memória, não é? A obra deles, num caso, era sistematicamente destruída, inclusivamente a criação de uma maternidade. Isso impressionou muito. Até posso dizer também, chega a este detalhe. Num desses casos, um médico ameaçou as irmãs, eram irmãs, que disse-lhes claramente: se esta irmã aparecer morta, eu faço uma causa a vocês. Para ter uma ideia. Não era violência física, propriamente, mas tinha consequências depois no físico dessa pessoa. E a serenidade, aliás, a beleza da vida, porque ela, até agora não dá para rir, mas ela era tão feia que as crianças pensavam que era um homem, vejam lá. E uma alma, uma beleza incrível, incrível. E uma outra foi de uma essa posso também contar, mas a resposta não vai ser. Mas conto. De um escravo. Nós estamos no Brasil do século XIX. Mas aqui é curioso como se vê o encadeamento, como Deus põe sempre as peças a jogar umas com as outras. Esse escravo era escravo de uma mulher que tinha sido muito arrojada para a época. Ela era de uma família muito rica, proprietários do Brasil, que casou com, não gosto da palavra índio, com uma pessoa, com um brasileiro, com um indígena do Brasil.
Isso foi um escândalo, estamos no século XIX. E por causa disso ela perdeu metade da fortuna. Os pais deserdaram-na. Mas ela foi uma grande mulher. Casou com esse homem, que era um índio. E ela, como era uma mulher rica, tinha, como era o critério da época, tinha escravos. Um deles era o seu afilhado. Ele era filho de uma escrava e o seu pai é desconhecido, não sabe quem era o pai dele. E ela era a madrinha dele. E ela afeiçoou-se a ele e, em vez de lhe dar trabalho na roça, deu trabalho como alfaiate. Um dia o alfaiate perguntou: o que é que tu queres ser, o que é que vais fazer? E ele disse: eu quero ser padre. O homem deu-lhe uma tarefa, tirou com cadeiras e disse: isso é até o título de um livro que é uma biografia dele. Has de ser padre quando as galinhas estiverem dentro. O homem chega a casa, o rapaz chega a casa, todo doído, não sei o quê, e para ser, a história é breve. Ela empenhou-se que ele fosse padre, e qual é a coincidência? O que é interessante? Essa mulher, que era extraordinária já para a época, uma mulher muito à frente do seu tempo, o padre, que era um homem santo, disse: nós vamos ajudar porque vai estar aqui em visita pastoral o nosso bispo. Esse bispo está também agora em processo de beatificação. Era um bispo, também se destacava, é preciso, não estou a julgar ninguém, mas é preciso ter o contexto, que se destacava por isto. Era um dos que era grande defensor da libertação dos escravos no Brasil colonial. Como sabem, era uma questão muito, muito difícil, porque e foi a origem da queda do Império. A monarquia caiu no Brasil quando se fez a libertação dos escravos. E para ser breve, este rapaz teve que, como também existia na nossa sociedade, teve que sofrer. O bispo disse-lhe: vais para um seminário, mas conta que vais sofrer. E de facto, ele, quando chegou ao seminário, pensava que era mais um criado, ele começou a ser tratado, mas em pouco tempo impôs-se. Porquê? Pela sua bondade, pela forma como reagiu à ofensa, e é curioso, tornou-se muito famoso e ajudou imensa gente sem uma humilha que fosse. Porque antigamente nem todos os padres podiam pregar. Os padres não pregavam. Ordenavam-se padres para celebrar a missa, mas infelizmente eu sou obrigado a pregar, e naquele tempo, para se pregar, tinha que se ter uma licença. E ele nunca a teve. E é curioso que este homem, sem pregar, converteu milhares de pessoas. E hoje está nos altares. Por isso é uma das figuras que eu mais percebo. Uma figura simples, as duas são figuras simples. Há outra figura muito interessante, que é, para verem a santidade, tem uma coisa também muito curiosa, é que é uma palavra muito, muito bonita. É fecunda. A Santa da Bahia, o nome dela, Santa Dulce, era filha de um médico. E ela aprendeu em casa a caridade. Isto é tudo italiano. E hoje, o maior hospital privado do mundo, do Brasil, está lá na Bahia. Onde é que começou esse hospital? Num galinheiro. O maior hospital privado do Brasil tem origem num galinheiro. Foi onde ela colocou. Ela matou as galinhas todas para dar de beber a esses pobres. Onde ela colocou as irmãs, não, ela aqui não pode entrar, não sei o quê. Onde ela colocou os primeiros doentes e pobres que cuidou. Pois desse galinheiro nasceu o maior hospital privado do Brasil. Quer dizer, a santidade tem uma fecundidade extraordinária. A vida dos santos, eu vejo por isso, houve São Bernardo, que chegou ao convento, à abadia de Cister, com 40 amigos, já tios, irmãos, as namoradas tinham medo dele, porque onde ele aparecia, os rapazes achavam tudo, mesmo mais bonitas, e ele tinha um carisma tão extraordinário que levou para a vida conventual, pelo menos só de uma vez, 40 e tal pessoas. Bem, milagres. Vamos ver uma coisa. Eu não vou falar do milagre que me tenha tocado, eu vou falar e digo só uma palavra. Isto é verdade. As pessoas que melhor me falaram de Deus, da grandeza de Deus e da capacidade, como se fosse possível pôr-se em causa, mas que demonstram a capacidade de Deus de servir, sabem quem foi? Os médicos. Os médicos.
Eu tive a sorte de lidar com muitos médicos porque nós, quando tratamos dos milagres, uma coisa não pode ser dita, ou não é obrigatório dizer a palavra milagre. Quando acontece, 90% dos milagres são curas, mas físicas. Mas os médicos não precisam ser nem crentes, nem católicos. Eu estudei processos de médicos que testemunharam sendo hebreus, de religião, ateus, etc. O que é que eles têm que dizer só? Tem que se apresentar toda a documentação médica, não sei o quê, que são casos que a ciência médica não explica. Não há hoje, nos dias de hoje, conhecimento de uma cura nestas, por exemplo, um tumor hoje em dia, graças a Deus, na parte são curáveis, mas sem os tratamentos é difícil. Há toda uma dinâmica que é padrão, digamos assim. E então, os médicos falaram de Deus como ninguém falou de Deus. Que inclusive uma vez disse, era um cirurgião, e já idoso, disse, Sr. Padre, é um médico, não posso contradizê-lo, ela que me disse, Sr. Padre, eu muitas vezes, quando fazia uma operação, não sentia uma mão invisível no diabo. Eu aprendi deles, e um disse uma vez assim, eu entrei na universidade, frequentei medicina, não sei o quê, e eu era arrogante. Nós tínhamos, em jovens, tínhamos aquela ideia, com medicina, salva tudo. Nós aprendi que estamos completamente nas mãos de Deus. E isso foi, talvez, das coisas mais bonitas que eu... Não tanto o milagre em si, mas esta atmosfera que se respira ali de homens que são chamados, são convocados, são homens de ciência. É um conselho de médicos criados por Pio XII, que inteligentemente disse, nós não somos médicos, não vamos estar aqui a avaliar milagres. É preciso que sejam especialistas. E são os médicos. Quando são. E outra coisa, até já agora termino a questão dos milagres. Muitos dos que são curados não mudam de vida, não se convertem. É impressionante. Sei lá, muitas vezes as pessoas são curadas porque estão em estado de coma, por exemplo, e não rezam, não se sabe se rezaram ou não. São os amigos, são os familiares. E outra coisa muito curiosa, isso também posso dizer, a maior parte dos milagres, sabe onde é que acontecem? No Brasil. Isto é a prova, de novo, que o Evangelho não mente. Cristo não mente, em nenhuma palavra. Se tiveres fé, podes dizer a esta montanha que se desdobre, e ela se desdobre. Diz a este grão de mostarda, que é. Não está a dizer. Ele tem razão. O Evangelho não mente. E, de facto, onde há fé, continua e haverá sempre, digamos, milagres. Pedir e dar-se-vos. E isso é uma coisa também que me interpela. Porque é que em alguns contextos não há e noutros há? Quando é o mesmo Deus. E quando uma doença num país é igual, tem as mesmas consequências, a mesma tragédia de outro. Mas... E já agora, um milagre que aconteceu, que era muito curioso, não é uma cura, não foi uma cura, para até dar um exemplo. Numa guerra civil, no determinado país africano, encerraram crianças e adultos numa igreja. E fecharam essa igreja, hermeticamente. E essa igreja ficou fechada durante 2 semanas, praticamente, com os terroristas à volta. Alguns deles depois também deram o seu destino. Vocês sabem que nós podemos sobreviver sem muita comida, não é? Aliás, é melhor comer menos, mas não podemos sobreviver sem água. Essa capela tinha um tronco, nós estamos em África, tinha um tronco, e portanto o tronco tinha ranhuras, esse tronco servia como pia batismal. Então eles puseram um tronco ali, escavaram, não sei o quê, e puseram água. Água para quê? Para o batismo.
Não sei se alguém assistiu a um batismo, mas nós não precisamos de muita água para batizar uma criança. Aliás, se usarmos muita água, podemos pôr em risco a vida da criança. Passar fome, dizendo por isso, um bocadinho de água. Sim, sim. E era o que havia. Um tronco com um bocadinho de água. Inexplicavelmente, essa água nunca faltou. Constantemente. As crianças, porque estamos em África, e uma coisa muito curiosa na cultura africana é que as crianças são Deus. As crianças são muito bem tratadas. As crianças brincaram, não sei o quê, tudo qual e lá. E o que é que aconteceu? A catequista que lá estava invocou uma religiosa italiana que tinha sido missionária nessa aldeia e que deu a sua vida por aquele povo. E chamaram-se então, não foi médicos, que são técnicos, testemunha também dos terroristas para dizer que, de facto, tinham cercado a igreja e portanto, o que era um tronco, sem canalização, infelizmente não há canalização, em África, em muitas partes, e o que é certo é que a água nunca faltou menos que um litro de água que havia ali, as pessoas puderam sobreviver bebendo da água da fonte batismal. Até isto também tem um sinal muito curioso. Não sei se expliquei, se me esforço. Eu faria também uma pergunta. O Sr. Saldanha foi nomeado recentemente postulador da causa de Maria Vieira. O que é isto ser postulador? E vamos ter a graça de ver a Maria Vieira elevada aos altares. O postulador é um advogado de uma causa. Eu, enquanto estava na causa dos santos, eu não podia ser postulador porque eu trabalhava na causa dos santos e nós é quem julgamos o trabalho feito pelos postuladores. E pronto. O postulador é aquele que apresenta a causa dos santos um candidato para ser canonizado. Os santos canonizados são esse nível. Se vai ser. Eu penso que tem muito. Eu cresci, vamos lá ver, os padres da geração do meu padrinho, o Monsenhor Fortuna, e o Dom Aureal foi o bispo que me batizou, por exemplo, o Crismou, que me ordenou, tinha uma grande fé na Maria Vieira. Esta geração de padres que conheceu de perto pessoas que a conheceram e que tinham uma grande devoção à Maria Vieira, não é? E portanto, quando a fama de santidade é popular, mas é transversal a toda a Igreja, é um bom sinal. Portanto, não seja só os leigos, mas também não seja só os padres ou só os frades a acreditar naquela fama de santidade. E eu tenho essa experiência. O Sr. Aurélio pediu-me que essa causa fosse feita, pessoalmente, há uns anos atrás. E o meu padrinho, o Padre Fortuna, o Sr. Fortuna e outros padres do tempo dele falavam dela como a Maria Goretti dos Açores. E, portanto, entre os padres de uma certa geração havia essa convicção da santidade dela e também, aliás, esta fama também já chegou a vários países de língua portuguesa. É muito curioso. Tem todos os ingredientes para ir para a frente, porque é uma fama de santidade muito vasta e ela tem todos os ingredientes. Ela ofereceu, e um deles mais bonito que na história dos mártires, e que também isso me move sempre, é o perdão. Vocês sabem que houve uma grande perseguição religiosa nos anos 30 em Espanha e há histórias interessantíssimas como um jovem rapaz foi pago por um mês e ele e tantos outros foram mortos e esse padre, antes de ser fuzilado, fez um sinal ao comandante. O comandante é que testemunhou isso, converteu-se e tirou o relógio que tinha e disse: olha, meu pai é que me ofereceu isso para a minha ordenação e eu ofereço-lhe assim. E comove sempre ver este para nós parecem banais, mas esta empatia, que é muito difícil, mas é a verdadeira empatia. A empatia que a vítima sente, e não é, nós estamos a falar do como é que se diz, do complexo de Oslo, não é? De Estocolmo, não é isso. Uma empatia que é, eles sabem que a vítima é o carrasco. Eu lembro sempre um testemunho de uma judia,
uma sobrevivente de Auschwitz, salvo morreu há poucos anos, há um ano ou dois, ainda conhecia em Itália. Ela viveu condições atrozes, era húngara, e ela disse que quando estava nua diante da SS, nunca sentiu vergonha. Tinha pena deles. Percebeu que afinal quem era inferior, porque eram bestiais, eram eles. Só sentiu vergonha de estar nua, ou quase nua, quando chegaram os americanos. Não sabia como tapar, porque estava diante de gente digna. Ela intuiu, era muito inteligente, intuiu que a vítima, no fundo, a verdadeira vítima é o agressor. Ou seja, é o que se desumanizou. É o que perdeu a dignidade de ser humano. Há atos, há gestos que se fazem que são mais próprios de um animal que do ser humano. E, portanto, os mártires têm essa peculiaridade de serem pessoas íntegras e de uma grande dimensão espiritual que perdoam. Perdoam porque é o Evangelho vive sempre. Como também Cristo, no final da sua vida, que ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E essa é mais uma página, como tantas outras do Evangelho. Todos os gestos dos santos que canonizamos repetem em si mesmo uma palavra ou um capítulo do Evangelho. Sempre. Não estão dissociados. Não. E uma delas, dos mártires, é a paixão de Cristo. É uma coisa extraordinária. Que é muito difícil. Não sei se já experimentaram quando nós temos uma grande dor, o que é que a gente procura? Aliviá-la. A gente não quer sofrer. E é bem que não queremos sofrer. Mas quando nós temos uma grande dor, nós só pensamos em aliviar em fazer desaparecer essa dor. Não estamos muito interessados no que está a acontecer à nossa volta. Pois olha, no momento final da vida de Cristo, ele não pensou em si. Pensou na mãe, pensou nos discípulos e pensou nos seus assassinos. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E essa é o nosso modelo. Sim. Em relação ao contrário da santidade, portanto, na vida eterna, Deus perdoa na vida eterna o maior pecador. Será que é possível? Porque há muita gente que tem esse pensamento, ao ler o Evangelho está lá escrito, será que há esse perdão na vida eterna? Para todos nós, sim, o maior pecador? Assim, a Igreja nunca declarou que alguém está no inferno. Nunca declarou. Fulano. Lendo as Spes Salvi, do Papa Bento XVI, ele diz uma coisa muito interessante, não é preciso verbos isto, mas a ideia é esta, e penso que não sou a trair o seu discurso. A sua questão é muito interessante. Ele diz que o destino normal da humanidade depois da morte, e estou a usar a linguagem católica, digamos, academicamente falando, católica, o destino normal da humanidade é o purgatório, um momento de purificação. Poucos vão diretamente para o céu, para a comunhão plena com Deus, e a história, diz ele, registra casos de pessoas que mataram em si toda a capacidade de amar e, portanto, a condenação. Neste discurso é muito interessante, o discurso que o Senhor introduziu, que é muito interessante, do perdão de Deus e do pecado, é muito interessante não esquecer uma coisa. Eu se pego são os exemplos que eu uso e não sei falar de outra forma. Se eu pego nesta garrafa e atiro ao chão, essa garrafa é tua, senhores, e eu atiro ao chão, ela parte-se. Se vai Marco Martim, como é boa pessoa, e eu me arrependi, eu peço perdão. E ele, como é boa pessoa, perdoa.
A garrafa reconstitui-se? Não. É preciso nunca separar, na minha opinião, no discurso da misericórdia, a seriedade do pecado. Nunca banalizemos a seriedade do pecado. O pecado tem sempre consequências, e muitas delas muito graves. Que não quer dizer, assim, não há pecado nenhum que não seja perdoado. Mas as consequências do pecado podem ser muito graves, e por isso é que é pouco uma vida pensarmos assim de uma forma muito adolescencial que Deus perdoa tudo, mas com isto escondendo para baixo do tapete a gravidade do que estamos a fazer. Porquê? Porque o pecado não só tem consequências na minha vida, como faz sempre vítimas inocentes. Sempre. Sempre, sempre. E mais, às vezes uma habituação, digamos assim, ao pecado, a um certo tipo de pecado, afasta-nos mesmo da consciência do que estamos a... O Papa Pio XII diz uma vez, é verdade, o maior pecado do homem é perder a noção do pecado. E, portanto, pode perder, você sabe o que é que um dos sintomas de morte próxima é a perda de sensibilidade no corpo. O corpo humano, se está doente, pode dar uma martelada, não tem isso em casa, pode dar uma martelada que não reage, está a morrer, não tem reação. E, portanto, a habituação ao pecado é uma morte prematura. E é uma coisa muito séria. Que confiar, a Igreja, quando oferece as suas orações e os rituais de Ezequias, é sempre a pedir a misericórdia de Deus, segura da misericórdia de Deus, é como se eu, vamos lá ver, e termino este discurso, é como se eu, vivendo numa cidade com ótimos médicos, passasse a fumar coque sem critério nenhum, diabético, a comer todos os doces que quiser, as consequências vêm, independentemente da qualidade e da excelência dos médicos que eu tenho a dispor. Estou a assinar o meu óbito. E há uma coisa que não nos esqueçamos, é que nós fomos criados, e está no Evangelho, já não fechamos servos, mas amigos, nós fomos criados na liberdade e para a liberdade. E ninguém vai para o céu à força. Mas a pergunta é interessante. Obrigado. Sim. Muito boa noite a todos. Não vou muitas vezes à missa, mas confesso que quando o padre fala é que é o padre tem sempre alguma curiosidade para ouvir o seu sermão e nunca tive a coragem de, às vezes, com as coisas que ele diz, de o contrariar. E hoje tenho esta oportunidade aqui. E ainda vai essa brincadeira. Queria congratular Vossas Excelências porque eu acho que isso é importante. É importante que a Igreja saia só das catequeses, saia só na missa ao domingo, ou agora com muitos padres é mais dividido, e ainda bem, e espero que o façam mais vezes, que não seja só pelas causas dos santos, mas que sejam pelas causas do mundo, não é? E a minha pergunta vai mesmo nesse sentido, porque naquilo que o Padre Saldanha disse ali na tribuna, falou de que ciclicamente nas revoluções aparecem novos santos. Não? E parece-me que depois do Covid, e é uma opinião muito pessoal, não tem nada com políticas nem nada que se pareça, é uma opinião muito pessoal, eu acho que depois do Covid, e sim, eu também já tive momentos na minha vida que Deus para mim deixou de fazer sentido. Hoje, felizmente, o processo está a ser invertido, mas sim, também para ser por isso, identifiquei muito com as suas palavras. Voltando àquilo que estava a dizer, durante o Covid e depois do Covid, depois, num espaço muito curto de tempo, parecia que as pessoas estavam todas na sua bondade. Se fosse naquela altura, iriam aparecer santos
rodos, não é? Eram mensagens na janela, era uma coisa linda. E eu, pessoalmente, acho que isto foi um espaço muito curto de tempo. E os psicólogos, os sociólogos já o dizem, e já o diziam na altura, que isso ia-se prolongar no tempo esta falta de socialização das pessoas e que a gente ia pagar por isso. E eu acho que estamos a pagar por isso. Estamos a pagar por isso e a minha questão é mesmo nesse sentido. O Sr. Padre falou aí muito do Holocausto, também é algo que eu não sou professor de História, sou de Educação Física, mas gosto bastante desse assunto. Já vi tudo e já li tudo o que havia sobre isso. E a verdade é que a história diz-nos que nós sempre migramos de uns lados para os outros. Não é? E hoje estamos a sofrer, que eu não considero um problema, mas o mundo todo considera, as migrações. E as migrações acontecem porque as pessoas vão à procura de uma vida melhor. Eu tenho a minha família toda a viver nos Estados Unidos. Porquê que eles foram para os Estados Unidos? Porque foram lá à procura de uma vida melhor, não é? Eu lembro-me sempre da minha avó dizer que depois do mês na América comprou um frigorífico, não é? Ou seja, foram à procura de uma vida melhor. E hoje o que a gente vê é que aqueles que procuram uma vida melhor, que fogem das guerras, que são sobreviventes, para onde vão, não são bem recebidos. Para não estar aqui a fazer, não quero ser padre só, quero fechar já isto. E percebendo que a Igreja tem ramificações pelo mundo inteiro, a Igreja Católica, também não sabia que tinha. Não é? A gente vai percebendo que tem, em algumas situações vai percebendo que tem. Parece-me que a Igreja não devia ser só o Papa, não devia ser só o topo da pirâmide. Eu penso que a Igreja tem essa oportunidade todas as semanas, em todos os lados. E ainda, felizmente, ainda há muita gente que segue a Igreja religiosamente, mas segue a Igreja como um exemplo, como algo que pode contribuir, e neste caso, para contribuir, neste caso, na questão das migrações. E queria que o Padre se pudesse fazer aqui uma reflexão sobre isso. Sobre, portanto, o acompanhamento da Igreja tem às migrações. Pode fazer, sim, para que esse ódio, não é? Sim. Esse ódio sim. possa ser mitigado muito bem. Estamos a falar de pessoas. Percebo, exatamente. As sociedades têm todos os mecanismos de autodefesa e há regras, não há regras, mas há mecanismos desde tempos pré-históricos, digamos assim, em cada sociedade humana, que nós verificamos, por exemplo, nas escolas. Por exemplo, as crianças são aceitas ou não aceitas, conforme a roupa que vestem, conforme o estado social que a conveniência. Isto é uma coisa muito humana, que deve existir ou não, isso é outra coisa. E também, o fenómeno das migrações, penso que há uma coisa que é muito perigosa, o medo do que é diferente. O medo do diferente. O medo do desconhecido. E esse medo torna-se agressivo nas respostas, pois, que muitas vezes se dá. Está a tocar num assunto que é muito interessante e que me interessa muito. Por exemplo, nos anos 60, a França importou tudo. Houve a Segunda Guerra Mundial, morreu imensa gente, como sabem, e gente em idade de trabalho, os soldados. E então importou, e eu penso que isto que voltou a acontecer depois da queda do Muro de Berlim, importou imensa gente, sobretudo turcos. E o que é que acontece? O que é que aconteceu? Aconteceu o mesmo que aconteceu com nós portugueses. Guetos. Criaram guetos. Eles não foram acolhidos como seres humanos. E eu sei, por exemplo, a história de conversão de um islâmico que se radicalizou, e ele dizia, no seu testemunho, eu radicalizei, chegando à França, quase a tempo. Venho de Marrocos, mas não era um muçulmano praticante. Porquê é que eu tornei um muçulmano praticante e fanático, quase? Porque fui sempre desprezado, enquanto marroquino, enquanto não francês. E a França, podia acontecer noutro país. De facto, a França tem um bocadinho, eu tenho muitos amigos franceses, mas tem um bocadinho essa marca. E, por um acaso, converteu-se, tornou-se cristão, mas já disse, eu radicalizei-me por força do desprezo que os meus pais e que eu, que cresci aqui em França, sofri durante
durante muito tempo. O que é que a Igreja tem feito? Para tentar ser breve e não ser igual a mim mesmo, que falo traindo a minha idiosincrasia. A Igreja já tem feito muito. Primeiro sempre, no geral, não só apenas com os imigrantes ou com os migrantes, defendendo a dignidade do ser humano, independente do seu credo, da sua cultura e da sua raça. Aliás, há uma só raça, uma raça humana. Portanto, a Igreja, nos seus documentos oficiais, tem sempre rebatido não só o primado de Deus, como o primado do ser humano. Sobre todo o criado, o ser humano, na sua diversidade. Portanto, esse serviço da Igreja tem. Portanto, não tem o discurso da Igreja é humanista. Em concreto, e descendo o Papa e saindo os documentos da Igreja, a Igreja tem. Porque tocou numa coisa muito interessante. Eu disse que eu não sabia que a Igreja estava em muitos âmbitos. A Igreja está em muitos âmbitos precisamente por causa disso. Para a defesa do ser humano em todas e quaisquer circunstâncias onde ele se encontra. E a Igreja tem. Como é que tem defendido a migração? Primeiro, rebatendo sempre os arópagos importantes, a necessidade do acolhimento do ser humano, das pessoas que vêm, que chegam, da sua dignidade. E, por exemplo, na Itália, criaram-se muitas bolsas de apoio com, não só religiosos, mas com muitos fiéis leigos, médicos, enfermeiros e pessoal voluntário que acolhe, veste, dá trabalho. Portanto, é um trabalho, é um serviço silencioso, não estamos a dar entrevistas enquanto estamos a dar de comer a um estrangeiro, mas no terreno há imenso trabalho. Isso eu testemunhei isso. Aliás, por exemplo, em Roma, todos os dias, a distribuição mas isto é um discurso muito amplo. Há todos os dias distribuição de alimentos, de vestuário, não sei o quê. O que pode faltar às vezes, porque às vezes falta, é o mais difícil de fazer. Que não é só o acolhimento, é a formação e a integração das pessoas na sociedade. E aí dava direito talvez a uma conferência sobre essa questão, que é muito, muito importante. Que é um campo muito, muito, muito vasto. Porque também às vezes caiu-se em alguns casos, às vezes só há pessoas que só recebem subsídios, por exemplo, não são integradas, não terão. Este é um mundo muito, muito amplo. Eu só queria reafirmar que há um princípio da Igreja, que é a dignidade do ser humano. Só que depois a aplicação tem muitas nuances. Mas é muito interessante essa questão. E merece muita reflexão. Diga. Temos que acabar. Mas diga, posso só complementar, sim. A Igreja somos todos nós. Portanto, quando se pergunta à Igreja, né, às vezes só para complementar, porque eu acho que também é interessante essa pergunta, e somos todos nós, estamos a falar sobre os santos da porta do lado. Os santos na porta do lado são, olha, a Dona Fátima, que me recebeu tão bem, e a Dona Manuela, são santos da porta do lado. São santos que diariamente fazem com que nós sejamos bem-vindos, por exemplo, como ela poderia dar variadíssimos exemplos que vejo aqui nesse auditório. E quando o seu padre Saldanha diz no Brasil há muita essa religiosidade, é porque a gente vive, a experiência da fé é vivida diariamente. Acho que isso é que é importante ter em consideração, né, em termos da santidade. Todos nós podemos ser, penso eu, se fizermos aquilo que Jesus efetivamente nos veio mostrar. Gostei muito dessa frase que o seu padre colocou, é uma operação encarnação, né? Ele não pode fazer essa operação encarnação todos os séculos, coitado, mal seria. Né? Ele veio uma vez e nos ensinou, cabe-nos a nós agir, penso eu. Obrigada. Este senhor também queria só... Queria aproveitar a deixa das diferenças e como já falou, falou do Stanley, e ia perguntar qual é a diferença que existe entre santos de outras denominações ou semelhanças. Ótima pergunta. A Igreja não tem autoridade para canonizar o não católico. Nós reconhecemos a grandeza de uma pessoa, a bondade de uma pessoa,
Aliás, há uma solenidade, como sabe, na Igreja que se chama de Todos os Santos. E, portanto, o que é que são estes santos? Os que estão coram Dei, estão dentro de Deus, que são milhares de milhões. Mas não os podemos canonizar, porque não é da nossa primeira. Também porque uma das características dos santos canonizáveis, e que são canonizados, é serem batizados e poderem ser crentes em Cristo. E, portanto, Gandhi era... Mas até tocou numa figura também muito interessante. Gandhi dizia que não era... para já não era perfeito. Era uma figura política, era um homem não estou aqui a moralizar, mas não era uma figura perfeita. Foi um grande político, fez um trabalho extraordinário, mas humanamente e até no seu comportamento também são muitos aspectos deixava a desejar, sobretudo na relação com as mulheres. Não tenho medo de dizer isso. E portanto, é admirável sob um certo aspecto, mas mesmo que eu fosse católico batizado, eu penso que não seria canonizado. Como tantas pessoas são extraordinárias, foi extraordinário sob um certo aspecto. Como, por exemplo, compositores que são grandiosos, mas não... Os santos são aqueles que são modelos, de humanidade, e em todos os sentidos, no sentido amplo, mas também espiritual e ético. É muito interessante essa pergunta. Nós reconhecemos a grandeza e a bondade onde ela está, mas daí a dar o passo da canonização é outra coisa. Ótima pergunta. Muito obrigada ao Sr. Saldanha. Já vamos com 2 horas. Muito obrigada por todas as interpelações. Só respondendo aqui ao Sr. Deputado, ainda a semana passada fizemos um diálogo do tempo nas Flores, justamente sobre a temática da amizade social e da fraternidade universal a partir do último documento do Papa Francisco, sobre justamente a intervenção da Igreja desde o século XII até hoje e todos os documentos que a Igreja publicou sobre a integração de imigrantes, da pastoral dos migrantes e das fórmulas, sobretudo a partir depois do Vaticano II, que introduziu, e foi também um diálogo de tempo, foi na Ilha das Flores. E até agora só um parênteses muito rápido. E muitas vezes, infelizmente, a ação da Igreja é obstaculizada. Infelizmente. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. É anónimo, mas também muitas vezes obstaculizada. Por exemplo, para certos países, por exemplo, a ajuda não pode passar por canais ordinários, normais, tipo transferência bancária, etc. Muitas vezes os missionários vêm-se obrigados, agora é impossível por outras razões, haviam-se obrigados a transportar, por exemplo, para a construção de um colégio, para a construção de um hospital. Dinheiro, tinha um reitor, eu posso dizer isto, conheci um reitor de um colégio, não digo qual, o senhor parece o senhor parece como é que se diz, um carro, estes carros de transporte blindado. Sim, ele tinha um casaco especial, assim, muitas bolsas e com muito dinheiro. E então, para quê? Para entregar esse dinheiro vivo a alguns bispos de certos países, porque, de contrário, o Estado impedia os governadores locais, não sei o quê. A Igreja é acusada de tudo e de muita coisa. E às vezes esquecemos que a Igreja também não tem o Papa Paulo VI uma vez disse isso nas Nações Unidas. A Igreja, que é perita a humanidade, pede apenas licença para poder testemunhar e servir a humanidade. Mas nem sempre, infelizmente, dão-lhe essa licença. A sua questão é muito interessante. Nem sempre permitem à Igreja que ela faça o que ela acha que deve fazer e pode fazer. Mas muitas vezes a legislação ou regimes ditatoriais, há uma enorme porcentagem de países no mundo que ainda são ditaduras e perdem, infelizmente, a ação da Igreja e a liberdade dos seus cidadãos. Desculpe. Terminamos então só fazendo dois breves apontamentos. O Sr. Saldanha falou da canonização das 2 primeiras crianças não mártires na história da Igreja que foram canonizadas, os santos Francisco e Jacinta Marto. Passou pelos pingos da chuva pela irmã Lúcia de Jesus, que está neste momento, cuja beatificação e canonização está a decorrer em Roma. Passou também
pelo beato João Batista Machado, que nunca mais é canonizado e que faz parte dos mártires do Japão. Falou da Maria Vieira, percebi, sendo postulador também não pode ir muito mais além. Não falou da Madre Teresa da Anunciada, cuja causa também está a ser aberta neste momento com a nomeação da Comissão Histórica. A Madre Teresa que impulsionou o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, ficam só estas 3 notas de rodapé. E dizer também, só finalizar, nós não somos santos, mas somos de facto muito amados por Deus e somos salvos. E essa é que é agora a nossa esperança nesta vida terrena que temos, é sabermos que independentemente, temos que fazer o nosso trabalho, mas independentemente do percurso que fazemos, o amor de Deus é tão grande que nos salvará sempre. E portanto eu acho que essa é a grande esperança que nós levamos sempre desta vida. E portanto a questão, não somos santos, mas seremos salvos. Muito obrigada. O próximo encontro, o próximo diálogo que temos, talvez for à terceira, será no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no dia 5 de dezembro, integrado nas festas de Nossa Senhora da Conceição, no Santuário Diocesano, em Angra do Heroísmo, e será sobre a maternidade de Maria, a primeira grande influência do céu. Hoje que estamos também nestas novas tecnologias e que este ano canonizamos no santo das novas tecnologias, o jovem Carlos Afonso. Muito obrigada pela vossa presença mais uma vez.